Graus de oração e os principais fenômenos que os acompanham. Pelo padre Juan Arinteiro, tradução de José Eduardo Câmara de Barros Carneiro, editora Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso possam, devam e queiram, por favor, adquiram o livro. O livro tem extensas notas de rodapé, muitas vezes, então aconselho que, caso queiram, aprofundar o estudo, adquiram-no. E o livro também conta com várias passagens em latim que não foram traduzidas. Eu irei lê-las. Perdoe-me, eu não sou fluente em latim e, portanto, pode ser que algo eu pronuncie de maneira equivocada, porém, no meu esforço em ler o livro por completo, irei ler da maneira como me cabe. E caso também gostem do meu trabalho, queiram auxiliá-lo, você pode fazê-lo doando centavos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão no descritivo. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você também participará aqui da comunidade e poderá auxiliar o canal desta maneira. Os valores começam de R$ 1,99 ao mês e há outras possibilidades também. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela presença. Eu peço finalmente para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Este livro ele já foi começado há muito tempo e como justamente ele é um livro difícil, com passagens em latim, etc., eu acabei deixando de lado, não pretendia finalizá-lo, mas me toca retomá-lo. Eu peço também para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Que Deus vos guie e vos guarde agora e sempre, meus caros. Artigo 8º. Breve resumo dos principais graus de união conformativa e dos fenômenos que costumam acompanhá-los. O primeiro grau da união mística, ou da manifesta contemplação, e o quinto da oração, é constituído pelo recolhimento infuso. Essa é a união do simples entendimento com Deus, o qual com sua beleza e claridade infinita o atrai em beleza por fora, ou seja, objetivamente, enquanto que por dentro, com sua onipotente virtude, o possui, cativa e conforta, enriquecendo-o com os preciosos dons de ciência, conselho e inteligência, mediante os quais lhe faz penetrar, como de um golpe, nesse mundo superior, onde resplandecem suas inefáveis maravilhas. Desse modo, unindo-o cada vez mais intimamente consigo, ainda que seja tão somente por breves instantes, o deixa purificado e iluminado para que não durma jamais na morte, senão que viva já renovado e como deificado com os resplendores de sua própria claridade. A este recolhimento infuso costuma preceder, segundo fica dito, ou às vezes se lhe segue, uma viva presença de Deus, também infusa, com que a alma venha a sentir em todas as partes certa impressão, como da divina imensidade, ora de uma maneira gozosa, como quando suavemente é atraída por certos atributos ou por mistérios da fé, ora triste e dolorosa, como quando lhe parece estar a escuras e muito ausente dele, Deus, e que todos lhe estão perguntando: onde está o teu Deus? Esta presença, ou a da luz sobrenatural que está convidando a contemplação, se mostra muitas vezes na contínua insistência com que assalta a alma um mesmo pensamento santo, ou na profunda impressão que acaso lhe produz uma sentença ou máxima espiritual, onde por muitos dias tem fixo o coração, achando ali toda a luz e alento que necessita. Isso e a presença dolorosa se notam muito principalmente na noite do sentido. Ao recolhimento se associam como fenômenos parciais ou como simples efeitos, às vezes, uma admiração deleitosa que alarga a alma e enche de gozo e alegria ao descobrir em Deus tantas maravilhas de amor, de bondade e de beleza. Outras vezes, certa suspensão ou um profundo silêncio espiritual no qual fica atônita, absorta, abismada e como que aniquilada diante de tanta grandeza.
Daqui os afetos e efeitos da sólida humildade e de profundo respeito pelas coisas divinas que esta oração produz. Deste modo, em um momento e sem trabalho algum, adquire a alma algumas luzes tão grandes como não teria podido alcançá-las com anos inteiros de estudo e meditação. Por onde se vê quão estimável e desejável e preciosa se mostra esta celestial sabedoria, já desde suas primeiras comunicações. Com estas luzes, vai sendo sobrenaturalmente excitada, atraída, incendiada e purificada a própria vontade, que assim virá também a ficar cativa. Segundo grau de contemplação e sexta de oração, a quietude. Esta é a união da vontade com Deus, que, como sumo bem, a atrai energicamente para que só nele ache seu repouso. E como infinita potência, bondade, suavidade e doçura, com seus dons de temor, piedade, fortaleza e sabedoria, a aniquila e ao mesmo tempo a cativa, abraça, enche de carícias e, cercando-a, por assim dizer, aos peitos de sua consolação, a conforta e a sacia e embriaga com indizíveis delícias. Ali encontra a alma por alguns momentos, que sempre lhe parecem curtos, por muito que durem, seu pleno descanso, seu refrigério e fortaleza, sua paz e felicidade. E esta felicidade goza muitas vezes, sem que as potências sensitivas, nem mesmo a própria razão, mal se deem conta, e assim possam andar, ora como divagando e tratando de inquietar a vontade, e ora como espantadas, sem saber porquê. Mas outras vezes vai redundando até as próprias faculdades sensitivas o gozo espiritual e toda essa paz, santidade e doçura, com o qual se purificam e dispõem para irem também ficando a seu tempo cativas e unidas com Deus. Os efeitos deste repouso místico são um grande aumento da saúde espiritual, de paz e alegria e facilidade para todo o bem, saindo a alma muito melhor em todos os tipos de virtude. A quietude se associa à embriaguez de amor, a qual no princípio é mais ou menos sensível e necessita moderar algum tanto as suas manifestações, que costumam ser gritos, gemidos, cânticos de louvor, saltos de alegria e outras grandes loucuras de amor. Logo vai fazendo-se cada vez mais espiritual, onde as conseguintes loucuras são extremos de sensatez e de sabedoria cristã, que os não espirituais são incapazes de entender, e onde se começa a gozar da verdadeira e gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Outras vezes, essa embriaguez, em vez de traduzir-se em vozes e cânticos e outras exterioridades, se traduz no místico sono espiritual, em que a alma está como criança adormecida nos peitos de sua mãe, gozando do bem que possui, enquanto seu coração segue velando e ardendo de amor. A isso se acrescentam certas carícias divinas ou toques amorosos, com que Deus vai atraindo mais a alma e preparando-a para a verdadeira união. Terceiro grau de contemplação e sétimo de oração. A simplesmente chamada união é aquela maneira de oração em que todas as nossas faculdades ficam mais ou menos unidas com Deus, e onde Ele vai, com efeito, cativando-as e tomando plena possessão de todas elas para manejá-las a seu gosto, sem que já em nada lhe resistam. E assim a própria alma chega a conhecer que já não é ela quem age, senão Deus nela e por ela. Pois toda a sua atividade vem a ficar tão de acordo com a divina, que com ela parece confundida e identificada, sem ser já possível duvidar desta portentosa intimidade. Por isso esse grau se chama por excelência de união, porque o é de todas as nossas potências ao mesmo tempo, e não só da inteligência ou da vontade, ou destas duas somente, conforme sucedia nos graus anteriores. Mas ainda que todas as faculdades da alma estejam mais ou menos já unidas com Deus, e como atônitas diante de tanta grandeza, no entanto, na simples união, ou união simples, na que o cativeiro de amor não é tanto, se concentra esta união muito principalmente na vontade, deixando as potências sensitivas, ainda que cativas, não tão ligadas a ponto de que não possam perceber certos respectivos objetos, seus respectivos objetos, e mesmo atender a eles, se convém para maior serviço de Deus. Na união simples,
na que o cativeiro de amor não é tanto, se concentra esta união muito principalmente na vontade, deixando as potências sensitivas, ainda que cativas, não tão ligadas a ponto de que não possam perceber seus respectivos objetos, ou mesmo atender a eles, se convém a maior serviço de Deus. Às vezes, até as acompanha o próprio entendimento, podendo assim uma pessoa estar ocupada em obras santas exteriores, enquanto a sua alma, ou melhor dito, o seu espírito, ou o mais elevado da sua alma, goze nessa íntima união da vontade, juntando-se deste modo a vida contemplativa com a ativa, coisa que mal era possível na simples quietude. Mas quando a atração divina é muito intensa, como sucede na chamada união plena ou estática com X, as próprias faculdades sensitivas desfalecem, não podendo suportar tanto excesso de luz e ardor. Se perde, pois, o uso dos sentidos, e o corpo fica como morto para não impedir à alma o gozo das inefáveis delícias de que se vê inundada e das inestimáveis luzes que se lhe comunicam. Nesse grau, os doces toques e afagos divinos se convertem em íntimos abraços tão apertados que a alma se derrete e fica como fundida em seu único amor. Outras vezes são golpes tão duros e penetrantes como de dardos de fogo que ferem no mais vivo e docemente consomem e abrasam, fazendo adoecer e desfalecer, arder e languidecer de amor. E às vezes também de dor e pena, por ver a Deus tão ofendido e como que obrigado a lançar dardos de indignação e de ira. Daí os delíquios e arroubos ou êxtases, saborosos ou dolorosos, em que a alma fica como fora de si, perdida e derretida no mar da infinita bondade, ou desfeita no da santidade e justiça. E daí também as misteriosas feridas de amor e de dor, que chagando curam e matando parecem encher de vigor e de vida. A isto se somará os grandes ímpetos de amor, os raptos e os voos de espírito, onde se mostram à alma novos mundos de maravilhas. Tais fenômenos costumam às vezes ir acompanhados de levitação ou bilocação, participando o corpo da moção do espírito. Deste modo, também as feridas de amor, ainda que produzidas diretamente no coração ou na própria alma, podem, por sua vez, traduzir-se exteriormente na estigmatização, ou seja, na impressão das sagradas chagas. Assim, os efeitos dessa oração chegam com frequência a ser verdadeiramente portentosos e sempre são, desde logo, sem comparação, melhores mesmo que os da quietude, pois deixam a alma como renovada e feito outra, participando já de certo modo dos atributos divinos e exalando em todo o seu proceder o bom odor de Cristo. Em cada um dos 3 referidos graus de união, há forçosamente que se entrar pelas estreitezas, obscuridades, apertos e privações da pavorosa noite do sentido. Abre aspas. Quando o Senhor deixa que esta tenha suas negras sombras, então sairão das selvas e cruzarão por todas as partes as feras. Fecha aspas. Isto é, as tentações e tribulações. Quando o Senhor deixa que esta tenha suas negras sombras, então sairão das selvas e cruzarão por todas as partes as feras. As tentações e tribulações. Mas acrisolado nelas, logo, abre aspas, ao amanhecer, sairá o homem ao seu labor, que é principalmente a contemplação das maravilhas divinas, e as suas operações ordinárias, com o fiel exercício das virtudes até a tarde. Fecha aspas. Em que, com o novo obscurecer, sucederão novas provações que disponham a alma para nossos progressos no caminho da perfeição e santidade. Esta primeira noite se ordena, antes de tudo, a submeter as faculdades sensitivas à razão e a dispor esta mesma para que, por sua vez, venha docilmente a submeter-se em tudo ao Espírito Santo, que dali em diante haverá de governá-la e dirigi-la com outra prudência, que não conhecem os homens mundanos e carnais. Mas para isso é preciso corrigir e reparar muito bem, mediante os diversos tipos de cruzes ou purgações passivas, os defeitos e imperfeições que não puderam o ser bastante reparados com as ativas.
Consiste, pois, esta noite mística em uma total subtração das luzes e apoios e consolos sensíveis, com que vem ficar a alma às escuras, temerosa, árida, seca e como no ar, sem sentir o menor gosto, nem arrimo, nem apoio em nada, nem atrativo para nada. E, no entanto, uma perceptível luz e força interior, completamente espiritual, a faz ser mais fiel e diligente que nunca, marchando assim pela secreta senda que lhe traçaram, abre aspas, a obscura e segura, sem outra luz nem guia, senão aquela que no coração ardia, fecha aspas. Esta luz a guia e a faz recordar-se constantemente de Deus e alegrar-se espiritualmente nele, sem querer consolar-se em outra coisa, desejando ardentemente de todo o coração e suspirando sempre por vê-lo e gozar dele. Por quanto mais deseja e busca, tanto mais difícil e mesmo impossível lhe parece poder achar, vendo como tudo vem a conspirar contra ela e pôr-se em contrário. As paixões para humilhá-la, os inimigos e falsos amigos para exercitá-la, e os próprios diretores para desconcertá-la em vez de alentá-la, e as enfermidades e desgraças para aprová-la e acrisolá-la, como a Jó e Tobias. Mas quem em todas essas provações permanece fiel e persevera até o fim, achará quanto deseja, e incomparavelmente mais. Essa noite, em resumo, segundo diz o padre Poulain, abre aspas, é uma tendência da alma a orientar-se em meio da obscuridade secura unicamente para Deus, só com o desejo e a recordação. Fecha aspas. Mas se por desgraça perde essa feliz orientação e, cansada de esperar ou mal aconselhada, busca o consolo das criaturas, se incapacitará para achar o místico repouso e, por covarde, não chegará a saborear as doçuras do maná escondido, que está reservado para os verdadeiros temerosos de Deus e vencedores do mundo e de si mesmos. Esses exclamarão com São João da Cruz: buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las feras, y pasaré los fuertes y fronteras. Buscando meus amores, irei por entre os montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Aqui é, pois, onde principalmente se faz a terrível segregação dos que, por frouxidão, voltam a vista para trás, se tornam inábeis para entrar, com as grandes violências que seriam necessárias, no reino dos céus que está dentro de nós. Assim, contentando-se, como dizem, com ser bons ascetas, seguindo um caminho que chamam comum e ordinário, e fugindo de singularidades e de veredas escabrosas e pouco trilhadas, passam uma vida tíbia, cheia de inúmeras imperfeições e de pecados veniais, de que fazem muito pouco caso, com o qual não só preparam para si um terrível purgatório, senão que, por não querer entrar pelo caminho estreito de Cristo e sair do caminho largo, tão trilhado pelos mundanos, põem em grave perigo a sua própria salvação. Pois não se esforçando para adiantar e escalar costa acima, até o alto do Monte Santo, retrocedem e descem, até abismos e abismos. O padre Godinez afirma que 99% dos que começam a entrar na noite do sentido não conseguem passar adiante, sobretudo por culpa dos maus diretores, que em vez de adiantá-los para que vençam a covardia, estimulando-lhes a seguir e perseverar, com os vãos medos que, pelo contrário, lhes põem, os fazem retroceder e extraviar-se. E dos pouquíssimos que daí passam, quase que outros 99% vão ficando pelas mesmas causas em cada uma das numerosas crises. Ainda que corajosos e esforçados sempre triunfem. Muito conforme a isso afirma a própria Santa Teresa, que pode ser ouvida aqui no canal, que viu muitas almas relativamente que chegavam à quietude e muito poucas, permanecendo sempre firmes, mereciam passar adiante e não voltavam atrás. Timiamus ergone forte relicta pollicitatione introeunt
in recin eius, existimetur aliquis ex vobis desce. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Apêndice. A. Perseguições, desprezos e tribulações que é mister sofrer para poder entrar no reino místico. Um perigo que há hoje na solidão, observa com graça o padre Osuna, são os muitos escorpiões que, abre aspas, mordem escondidos, murmurando de ti, julgam-te hipócrita, creem que lhes cumpre guardar-se de ti como de um homem dissimulado. Não pensam que te recolhes, senão para julgar interiormente seus derramamentos. Não te dissimulará a menor culpa do mundo, senão guardá-la-á para o devido tempo, dizendo que, por te gloriares de ser recolhido, não pareces sofrer por fazeres isto ou aquilo. Reduz todos os teus feitos à presunção. O recolhimento diz que é fingimento e fantasia honesta com que desprezas os outros. Em chegando-te a Deus, hás de ser notado por sonolento, e teu sossego será chamado preguiça, e dirão que intencionalmente te fazes de nécio, como se não percebessem que fazes mais por folgar que por orar. Serás notado no comer e vestir, como se as vestes pertencessem aos seus pais. E quando por aqui não puderem entrar, porão defeito na tua linhagem ou na tua idade, e trarão à memória os pecados da tua juventude, e entre mentiras e verdades te andarão censurando com palavras odiosas. E se porventura mostras ira, hão de alegar-te que perdestes a paciência, não notando que eles perderam a justiça. Dizem que não imitas a Jesus Cristo no padecer, e eles imitam ao diabo, cujo ofício é tentar. No que mais estudo põem os dissolutos, é em censurar as palavras dos recolhidos e aclará-las para as abater e condenar, ou pô-lo como homem privado de sentido ou endiabrado. O que eles não entendem, julgam por erro. Não temas as perseguições dos homens, ainda que sejam as piores, porque neste turbilhão poderás, como outro Elias, subir ao céu da contemplação. Fecha aspas. Assim, ao ver-se desprezada, ludibriada, censurada e até odiada e perseguida de seus, e de quem mais deveria animá-la, consolá-la e defendê-la, a alma fiel em meio a seus trabalhos, obscuridades e desolações, se animará fazendo como o profeta. Abre aspas. Dizendo com o profeta, abre aspas, os inimigos do homem são os da sua casa, mas eu ao Senhor olharei, esperarei em Deus meu Salvador, que meu Deus me ouvirá. Não te alegres, inimiga minha, sobre mim, por ver-me caída, pois me levantarei. Quando estiver sentada nas trevas, o Senhor é a minha luz. Levarei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue minha causa e se declare em meu favor. Me trará a luz e verei sua justiça, e o verá minha inimiga, e será coberta de confusão a que me diz: onde está o Senhor Deus? Onde está o teu Senhor Deus? Fecha aspas. Abre aspas. Se tardar, espera-o, porque sem falta há de vir, e não tardará. Olha que o que é incrédulo não poderá ter em si uma alma reta, mas o justo em sua fé viverá. Fecha aspas. Todas essas provações as dispõe o Senhor para o maior bem de seus fiéis servos. Dizia ele à irmã Maria de Santo Domingo, dominicana em Sevilha, abre aspas, não te espantes que as criaturas se voltem contra ti, pois a mim, que sou o Criador delas, me negam e fogem. Minha filha sois, e por isso te maltratam, porque não querem aos que tratam comigo. Tem por escusado buscar o trato e o consolo das criaturas, pois eu ponho amargura para ti, e permito que nenhuma goste de ti, para que busques teu consolo em mim.
Já sabes que eu tenho que ser teu somente e sozinho, e que tudo o que te tirar as criaturas há de achá-lo em mim. Não há coisas que mais me traga a alma do que ver que as criaturas a perseguem e fujam dela. Quem te solicita e ama, como terá coração para ver-te ansiar buscando-me, estando desprezada pelas criaturas? E alma que assim está, se algum tempo a deixo, não são longas minhas ausências, que não posso deixar por muito tempo sozinha a quem não quer mais que a minha companhia e amor, a quem eu tanto convido. Fecha aspas. E ele acrescentava, abre aspas, acaba por negar-te completamente e põe debaixo de teus pés a própria honra. Todas as coisas, tanto as prósperas como as adversas, recebe-as da minha mão e assenta em teu coração que nada do que te sucede é acaso, senão aquilo que eu permito para o maior bem teu, e não para que, ao senti-lo, percas logo as forças, pensando que estás perdida sem remédio, pois me custastes muito e te escolhi para mim. Sente bem de mim, vem com tuas faltas, não temas, que sou pai mais paciente que todos os filhos dos homens. Recorda-te de mim quando estiveres aflita, que eu te consolarei e te ensinarei. Acode a meu ministro, que para isso te-lo dei. Ainda que te vejas desamparada e aflita, e julgares que eu já te deixei, não o creias, que quanto mais o estiveres, mais perto estou de ti. Não desejes que te venha a consolação, senão que em tudo se cumpra a minha vontade. Ainda que te tenha assim toda a vida, nunca deixes de receber-me, por aflita que te vejas, que é o que pretende teu adversário. Filha, se quando alguém se sente enfermo e débil se apartasse do que lhe havia de dar saúde, eu fiquei para sustento do homem e para dar-lhe vida. Fecha aspas. B. Vantagens, rigores e mistérios das purgações passivas. Diz a venerável Isabel de Jesus, abre aspas, o purgar Deus a uma alma é soberaníssima mercê, porque nem saberemos nós mortificar-nos, nem com a mortificação ordinária se arrancam de raiz os vícios e más inclinações. Por isso Deus toma-nos a mão e compõe tudo, até os humores naturais, porque não há quem o resista. E assim, quando a mortificação é passiva e sobrenatural, estima-a e aproveita muito, se é a mortificação das paixões. Mas se as penas e purgações são no próprio espírito, é tudo para purificar a alma e levá-la ao céu limpa e pura. Fecha aspas. E acrescenta aqui, falando-lhe seu santo anjo, das purgações interiores que mais de perto purgam a alma, lhe disse, abre aspas, costuma Deus tirar-nos o discurso de tal maneira que, ainda que queira a alma, não pode orar, nem pode usar do que tinha, e encontra-se com uma torpeza e rudeza incrível, o qual, por mais que queira sacudir de si, não pode, porque já não a ajuda o Senhor para isso, porque a quer mais recolhida. E como ela não entende os fins de Deus, pensa que vai perdida e que volta atrás. Isso lhe causa uma pena que não pode explicar, porque padece um tormento dos ossos, junto de um desgosto interior com um sabor muito amargo, e não pode ter quietude, senão quando se recolhe ao íntimo, e ensinada pela própria necessidade, acha o remédio em escutar a Deus e cessar a obra natural que costuma fazer, deixando-se governar em silêncio e esperança. Outras vezes, Deus a entrega a umas raivas interiores, e tudo faz o demônio para esgotar-te a paciência. E esses disparates que lhes ouve dizer não te perturbem, que não és tu que os dizem, nem que o pensam, senão o próprio demônio. E não respondas a esses pensamentos obstinados, que nada se obtém por aí. Sofre teu purgatório pela frouxidão que em seu tempo teve tua alma, e tem esperança na misericórdia de Deus,
que tudo isso há de parar em tranquilidade e paz soberana. Quero, Senhor, que por aqui estimes a paz que depois te há de vir, e que conheças claro e por experiência, e como por um relance, a tua miséria, e que eis nada de todas as maneiras. Tudo o que padeces está inteiramente nos sentidos interiores, e a alma em uma contemplação obscura, que se te sossegasses, o iria ver sem procurá-lo. Fecha aspas. C. Penosa crise e temores noturnos. Adverte São João da Cruz, abre aspas, no tempo das securas desta noite do sentido, na qual Deus faz a troca, tirando a alma da vida do sentido para a do espírito, que é a troca da meditação à contemplação, padecem os espirituais grandes penas, não tanto pelas securas, como pelo receio que têm de que vão perdidos por esse caminho. Não tanto pelas securas, como pelo receio que têm de que vão perdidos por este caminho. Então se fatigam e procuram apoiar com algum gosto as potências em algum objeto de discurso, no qual, estragando-se num, não aproveitam no outro. Porque, para usar seu espírito, perdem o espírito que tinham de tranquilidade e paz. E assim são semelhantes àquele que deixa de fazer para voltar a fazê-lo. Neste tempo, se não há quem os entenda, voltam atrás, deixando o caminho e afrouxando, ou ao menos se incomodam de ir adiante, pelas muitas diligências que aplicam ao ir pelo primeiro caminho de meditação e discurso, o qual é já usado, o qual é já escusado, porque os leva já Deus pelo caminho, que é de contemplação, diferentíssimo do primeiro. Os que desta maneira se encontrarem, lhes convém que se consolem perseverando com paciência e não tendo pena. Confiem em Deus, que não deixa os que com simples e reto coração o buscam, nem lhes deixará de dar o necessário para o caminho. Fecha aspas. Abre aspas. Logo que a alma sinta-se levada ao desamparo e sofrimento interior e assuma a desnudez do sensível, não há de buscar alívio nenhum em semelhante cruz, senão para fazer-se mais de Deus, estar desnuda e desamparada todo o tempo que agradar ao Divino Esposo. Estas obscuridades da oração na fé fazem que a alma conheça que Deus não pode ser conhecido, porque infinitamente excede nossos conhecimentos, e que o melhor conhecer-lhe é confessando que não se pode conhecer. As luzes que em outros tempos serviam para guiar a alma a Deus, para uni-la com sua majestade, agora nesta oração de todo se desfazem, porque suas trevas fazem que a alma se perca e se afogue nos abismos do soberano ser de Deus, dando-lhe bem a entender que superior oração está na privação destas coisas criadas. Fecha aspas. D. O recolhimento infuso e seus efeitos. Abre aspas. Escreve Valgornera, abre aspas, Recollectio, nihil aliud est quaro cessessus, quo anima, cum omnibus suis viribus, ad interiora recipitur, et ab exterioribus elongatur. Soliti ergo Dominus animam contemplatricem exterioribus vacantem, auti vocaliter orantem, vel quid aliquid utile considerantem in mementum vocare per sanctam inspirationem, et intellectum, et affectum, et cogitationem, ipsa quasi nihil faciente ad interiora colligere, et ante iliam mansam lucis, et amoris quibus abundi reficiatur apponeri. Tunc ipsa non gravate sedi iubenter, imo quasi tracta, exteriora deserit, et quasi naturaliter ipsus corporis oculus claudit, et visum
ed auritum, et reliquus sensus ad interiora converti. Est iam per virtutum exercitationem, et assiduum cum Deo communicationem quasi cellum Dei, in quo ipsi gratanter habitati. Fecha aspas. Esse recolhimento, segundo diz Santa Teresa, lhe causa o doce assobio do bom pastor, que atrai a si as potências da alma. Recolhimento pelo qual, segundo Santo Tomás, oves vocem eius audiunt, João capítulo 10, versículo 3, disse: Christus pastor est anime, et ut bonus pastor sibilu inspirationes sue omnis potentia in unum colligit, et ad suam presentiam aducit. Refere conforme a isso a venerável Agreda, abre aspas, pareceu-me que o Senhor havia entrado na minha alma e que se havia feito dono dela e que ali, como superior a tudo, mandava e por sua bondade, quando era servido, chamava toda a gente desta casa e a recolhia com sua majestade e Senhor. Digo que a chamava porque eu por mim mesma não podia adquirir tal recolhimento. O que minha alma aqui passou com sua majestade não se pode referir à minha memória. Não sei que voz lhe deram, ou como entraram lá dentro, ou puseram neste Senhor de tal forma que jamais se esquecia de tal hóspede, como tão perto e dentro de si lhe tinha. O entendimento conhecia assim, e entendia mais do que saberei dizer. Os efeitos que fazia em minha alma eram aniquilar-me muito. Dava-me grandes desejos de servir o Senhor, obrigando-me a grande paz e quietude. Esqueci-me das coisas terrenas. Parece-me que lá dentro da alma havia um forno de fogo onde se purificava tudo. A entrada neste recolhimento, algumas vezes, o faz o Senhor, dando algum aviso com a sua presença e assistência na alma. Outras vezes a faz, ordenando a alma seduzida do bem que neste recolhimento lhe passa. Aqui não deixam de operar ou trabalhar as potências, ainda que há intervalos e algumas vezes ouve a alma ao Senhor que fala ao coração. Aviso proveitoso é que quando o Senhor chame a recolher o interior com alguma inspiração, respondamos. E não nos aconteça como a rude esposa, que não reparemos que é a voz do Senhor que nos chama, e que não lhe abramos a porta, reparando em algum impedimento que importa tão pouco, como sair descalça. Grande seria a falta se Deus chamasse e uma infantilidade nos entretivesse. Por nosso próprio interesse, havíamos de responder. Há maior consolo que aquele recolhimento e maior glória? Porque se ali está Deus, ali está a glória. Certamente é uma lástima que as criaturas racionais careçam de tanto bem. Se todos o procurássemos. Sempre é esta a minha ânsia. E digo que é tola ignorância, não se darem todos a oração. Oh, meu Deus, e que engano é este? Valha-me Deus, dos bens que carecem os que não têm esse exercício. Fecha aspas. A quietude em seus frutos. Diz a mesma venerável Agreda, abre aspas, oração de quietude não é outra coisa, nem o parece, que um raio ou vislumbre da bem-aventurança, um rastro do de lá, porque começa a entrar e gozar a alma de uma quietude suavíssima, e as potências não andam já tão afanadas. O que causa esta quietude suave é o próprio Senhor. Porque que outra coisa, senão sua própria presença, nos pode causar essa doçura na alma? Faz-se deste modo a ponto que as potências caminham a operar e discorrer, ficando as duas, memória e entendimento, quietas na presença e inteligência de Deus. E a vontade amando nesta quietude. Os bens que este modo de oração tem e traz à alma não se pode enumerar.
Concedeu-me o Senhor, por sua bondade, a oração de recolhimento, e essa de quietude, desde que depois de religiosa comecei a ter oração entregando-me toda a ela. Foram grandes as misericórdias que o Senhor me comunicou. Os favores e júbilos talvez não os podia dissimular. Os efeitos que a mim sempre me fez a oração foi esse. Jamais me pus nela e diante de meu Senhor, sem antes implorar. Jamais me pus nela e diante de meu Senhor, sem antes implorar que, se eu tivesse imperfeições, não me as repreendesse. Que repreensões tão particulares são as do Senhor, e que misteriosas e quanto é o que ensinam. Só por recebê-las e o gozo de cumprir o que ensinam, parece que se podia servir a Sua Majestade. Fecha aspas. Escreve a venerável Ângela Maria da Conceição, abre aspas, nesta infusa e quieta oração é onde a alma cheia de amor a tanto bem como lhe dão, aprende a trabalhar nas mortificações de qualquer paixão e apetite, aqui onde saboreia exercitar as virtudes, aqui onde sabe sofrer por Deus e amá-lo, aqui onde conhece sua vontade tão cativa que teme voltar a gozar da sua liberdade. Aqui sabe bem agradecer ao Senhor as cruzes interiores e exteriores que por seu amor sofre. E aqui, por fim, aprende a não querer mais que a Deus, sem nenhuma adesão de sua vontade, porque está pronta a não gozar nada do que foi acima mencionado, se Deus não quer que o goze. E isso para não fazer-se infiel, e que o Senhor a desampare por outra mais fiel, pelo qual queria a alma estar sempre recolhida dentro de si mesma, fazendo-se cela para o Senhor, porque com a luz que se lhe dá, reconhece que ainda que não caiba no mundo, saboreia e se molda a alma para que se faça trono da sua soberania e grandeza. São tão grandes as graças e mercês que neste estado recebe a alma, que desfrutando delas uma ou duas vezes, a deixarão já tão rica às suas potências, que o entendimento gozará a certidão das coisas da fé, e a vontade, com ardentes ânsias de amor, as virtudes. Porque ficam estas duas potências da alma tão ilustradas e inclinadas ao amor de Deus e ao sofrimento das baixezas do mundo, que em pouco tempo ganham mais o que podiam ganhar por muito nas meditações. A dificuldade maior, e que é maior martírio, é julgar que naquela quietude não se faz nada, ainda que lhe pareça que é caminho muito seguro. Mas como isto se lhe esconde, e pelo espírito humano nada se vê nem se conhece, padece grandes trevas. E é grande martírio aquele temor que padece de si, se lhe faltar aquela amorosa união de seu amado. Não obstante que se lhe dá a conhecer que, para que a conserve, é necessário todo o vazio do que não seja Deus, morrendo a tudo o que é antigo, para ressuscitar nesta tão nova vida do Espírito do Senhor, em que Sua Majestade opera sem que o saiba, concedendo-lhe só uma obscura vista que a guia a Deus, e isto lhe baste. Fecha aspas. F. Doce embriaguez de amor e fartura divina. Refere irmã Mariana de Santo Domingo, abre aspas, o Senhor me comunicava tanta doçura e suavidade que esta mesma me embriagava e me incorporava com Sua Majestade, dizendo-me, amada minha, assim regalo aos que se mortificam e tudo deixam por mim. Eu te fartarei e será de ânsias de mim, e que essa é a mais alta e elevada mesa. E quanto dela mais comes, acharás por sobremesa a insaciável fome e ânsia, as quais eu não te tirarei, porque é esse o melhor e mais gostoso bocado. Desfruta, minha filha, e goza quão suave sou para os que me amam. Fecha aspas. G. Como no sonho místico dorme a alma e o coração vela. Escrevia em junho de 1881 a irmã Bernarda Espelozin, abre aspas, eu não penso nem sei nada, só sinto que amo a Deus, que o amo muito, e que Ele me ama mais, muito mais.
Não sei outra coisa. Aqui me perco e nada mais acho. Ocorreu-me que perdia tempo, que não fazia nada, que meus sentidos e potências estavam adormecidos e talvez embargados por meus pecados. Mas tudo isso que se me ocorria não me inquietava nem me secava. Quando estou assim, neste estado tão particular, ao que parece me arrasta e me sujeita nele uma força sobrenatural. Eu me perco, me abismo em mim mesma. Quanto menos entendo, mais sinto, e quanto mais sinto, mais parece ao mesmo tempo que deixo de sentir. E quando eu me vejo sem fazer nada e como adormecida e morta, então, como que por uma luz sobrenatural, como é tudo o que então me sucede, parece que entendo. Ou me dizem que então não somente não estou sem fazer nada, senão que assim faço muito. Fecha aspas. Adverte São Francisco de Sales, abre aspas. Quando, pois, te encontrares nesta simples e pura confiança filial diante de nosso Senhor, como uma criança no seio de sua mãe, fica aí sem mover-te de nenhum modo para fazer atos sensíveis, nem do entendimento nem da vontade, porque este amor simples de confiança e este adormecimento amoroso de teu espírito entre os braços do Salvador compreende por excelência tudo quanto andas buscando por teu gosto. Fecha aspas. Abre aspas. E se neste simples modo de estar diante de Deus, adverte logo, for de sua vontade acrescentar algum curto sentimento de que somos todos seus e Ele todo nosso, ó grande Deus, que graça tão desejável e preciosa. Fecha aspas. Diz Gema, abre aspas, imagine uma menina que vai ficando adormecida no colo de sua mãe. Ali fica esquecida de si mesma e de tudo. Não pensa em nada, mas descansa e dorme sem saber como nem porquê. Assim está a minha alma neste tempo. Mas é um sono muito doce. Fecha aspas. Aqui foi suprimido um parágrafo inteiro em latim. Consta na página 64 do PDF, página 58 do facsímile original. H. Misteriosa maneira de se manifestar, falar e ensinar Deus à alma unida com Ele e de percebê-lo mediante os sentidos espirituais, frutos admiráveis destas divinas comunicações. Não podia deixar de entender que estava Cristo perto de mim. O via claro e sentia. Aqui se vê-se claramente que está aqui Jesus Cristo, Filho da Virgem. Nesta outra maneira de oração, quietude e presença de Deus, representam-se algumas influências da divindade. Aqui, junto com essas influências, vê-se que nos acompanha e quer fazer mercês também à humanidade sacratíssima. Abre aspas. Também é de um modo diferente que Deus ensina a alma e lhe fala sem falar. Uma linguagem tão do céu que aqui mal se pode dar a entender. Põe o Senhor o que deseja fazer a alma entender muito em seu interior, e ali o representa sem imagem nem forma de palavras. E note-se muito esta maneira de Deus fazer, que entende a alma o que Ele quer, e grandes verdades e mistérios. Faz Deus ao entendimento que advirta, ainda que lhe pese, a entender o que se diz. E lá parece que a alma tem outros ouvidos com que ouve, e que a faz escutar, e que não se disperse. Se vê a alma a tal ponto sábia, e tão manifesto o mistério da Santíssima Trindade de outras coisas muito elevadas, que não há teólogo com que se atrevesse a disputar verdades destas grandezas. Fica tão espantada que basta uma mercê destas para transformar toda uma alma, e fazê-la não amar coisa senão a quem vê, que, sem trabalho nenhum seu, a faz capaz de tão grandes bens, e lhe comunica segredos, e trata com ela com tanta amizade e amor que não seria possível escrever. Fecha aspas. Exclamava a irmã Catarina de Jesus Maria, abre aspas, que bem ensinais a alma nestas ocasiões de união, ao saber falar convosco. Que docemente lhe falais sem perturbação de vozes. Que bem se falam os dois
sem ruído nem cansaço de palavras. E que duro se me faz, dono meu, ter de voltar a tratar com as criaturas. Se vós assim não o ordenasseis, eu não as voltaria a ver nem tratar. Fecha aspas. E diz a venerável Mariana de Escobar, abre aspas, destas visões da divina imensidade, etc., fica a alma tão pungida que parece ter outro novo ser e outra nova vida espiritual muito diferente da ordinária. Fecha aspas. Diz Santo Afonso Rodrigues, abre aspas, quando cessam os discursos e Deus leva a alma e a mete no conhecimento de si mesmo, quanto mais lhe dá deste conhecimento, tanto mais ela se abrasa em seu amor, porque este exercício é mais alto e perfeito, por Deus tomar a mão nele, ensinando a alma por si mesmo e comunicando-se a ela altamente. E como a alma não o compreende, nem é possível, causa nela este conhecimento que Deus lhe dá de si mesmo uma tão grande admiração e amor ao seu Deus, que deixa a alma toda suspensa. De tal admiração e amor tão grandes de vontade vêm os raptos, particularmente quando a comunica sua bondade. E nesta bondade infinito ser de Deus, lhe comunica outras muitas e grandes coisas e segredos grandes de Deus, tudo de uma vez, sem confundir uma em outra, como se a coisa não fosse mais que uma só. E se isto que descobre Deus a alma é das perfeições de Deus, como este Senhor é Deus de infinito ser, cada coisa dessas é Deus de infinito ser. Fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, com esta comunicação que esse Senhor tem lá dentro com ela e ela com ele, está transformada nele, que causa o amor dos dois, e assim a alma não olha a seu amado Jesus de fora, senão dentro de si, por tê-lo e senti-lo todo em tudo, seu corpo gozando nele de tudo o que em si mesma lhe comunica de si mesmo, particularmente de suas dores e trabalhos. Porque, como está nela, veste-a da farda de si mesmo, como o sol que reveste uma nuvem que lhe comunica seu grande resplendor e beleza. Já não discorre por ter consigo o que buscava, que era seu amado Jesus. E assim estão os dois em um, amando um ao outro e gozando um no outro. Ela com ele e ele com ela, transformando-a em si mesmo, dando-se um ao outro o que tem e tudo o que é, como bons amantes. Quem saberá dizer o que aqui nesta contemplação passa entre Cristo e a alma sozinhos, e as grandes coisas que de si mesmo lhe descobre por claro conhecimento, sem ruído de palavras e com grande gosto que recebe a presença de seu amado, que recebe com a presença de seu amado? Só quem a saboreia sabe, sem sabê-lo dizer, se não saborear. Fecha aspas. Diz Santa Teresa, abre aspas, como quando em uma esponja se incorpora e embebe a água, assim me parecia que minha alma se enchia daquela divindade, de certa maneira gozava em si mesma e tinha as três pessoas da Trindade. E também entendi, não trabalhes tu em ter-me a mim encerrado em ti, senão em encerrar-te tu em mim. Fecha aspas. E diversidade de comunicações divinas e de efeitos que produzem. Jogos de Deus na alma, ausências e desolações. Abre aspas. Como são tantos e tão diferentes modos os que... Aqui está escrito SM, meus caros... Perdão, eu inclusive procurei na internet, eu não sei o que significa SM. Algo referente a Deus, provavelmente. Mas eu não tenho a menor ideia, de fato, do que será essa sigla. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Me perdoem a falha.
Como são tantos e tão diferentes modos os que SM tem para comunicar-se nestas orações, nem todos se podem declarar nem referir, porque os exercícios do Divino Amor não têm fim. Umas vezes se sente sua presença e a comunicação pela aniquilação profunda que sente em si a alma. Outras vezes se manifesta como retirado em si mesmo. E como a alma lhe recebe presente, está como a reverente serva fiel a seu soberano dono. Outras vezes a põe na privação de suas operações, de modo que nada opere por si, enchendo-a o Senhor de si mesmo. Mas muito disposta a deixar seu querer, e que opere só o que lhe permitisse sua santíssima vontade, outras vezes lhe põe em um espírito de sacrifício com um grande desapego de tudo, achando-se tão cheia de Deus, que não só a parte superior goza das doçuras, senão que também transborda pelos demais sentidos, e todos gozam da sua suavidade. E, enfim, outras vezes, a cativa tanto o amor do Senhor, que com seu gosto e doçura todo o resto lhe parece insípido e penoso. Está Deus nestes estados de oração tão pródigo com a alma, que parece que não tem que cuidar de si mesma, senão deixar-se servir e amar, e que mesmo em suas dúvidas o Senhor a levará e guiará, socorrendo-a em toda a ocasião e necessidade. Algumas vezes lhe é tão agradável à alma a união que parece que goza do céu na terra. Outras vezes esta união é de justiça e rigor, pois não deixando ao Senhor mais que a parte superior da vontade, que está unida a Deus pela justiça, de um modo que, mesmo rigoroso e duro, é de pureza para a alma. Mas padece e sofre humildemente uma cruz interior e exterior, em que o Senhor a põe e se une a ela com aparato e disposição de rigor. Se bem que para ela tal estado seja doce, pela conformidade tão pronta que neste estado tem com o beneplácito de seu Deus, e isso lhe move SM para tê-la sempre favorecida nas maneiras ditas, por achá-lo o Senhor tão fiel, que ora se une a ela como doce, ora como rigoroso e amargo, e de qualquer modo acha o seu querer muito reverente. E assim a favorece amoroso, seja colocando-a em diferentes cruzes, seja purificando mais sua lealdade com seus retiros, seja avisando-a para que se aperfeiçoe, seja repreendendo-a em seus descuidos, e já finalmente assistindo-a nas necessidades de seu espírito interior, a ilustra o entendimento e acende a vontade. Fecha aspas. Abre aspas. Sabes tu, caríssima filha, dizia o Eterno Pai a Santa Catarina de Sena, sabes tu, caríssima filha, de que meios me valho para tirar a alma de sua imperfeição? Algumas vezes a provo com moléstias de muitos e vários pensamentos, com secura de espírito, e lhe parecerá que eu abandono, como quem não tem em si sentimento algum, à exceção de que sente em sua vontade de não querer ofender-me. Com exceção de que sente em sua vontade não querer ofender-me. Talvez lhe parecerá que está no inferno, e sem fazer nada de sua parte verá que ficou em grande quietude e desfrutará o penhor da vida eterna. Quando se exercitava na oração não a respondia enviando-lhe luz, porque sendo ainda imperfeita, não pensasse que aquilo lhe pertencesse. Fecha aspas. Escrevia em setembro de 1871 a venerável irmã Bárbara de Santo Domingo, abre aspas. Tão súbito me encontro em uma desolação muito grande, como em uma calma que embeleza a alma. Tão súbito me encontro em uma desolação muito grande, como em uma calma que embeleza a alma. Que poder tão grande o de meu Deus, que faz que a alma ao mesmo tempo padeça e goze. Parece que se contradiz, mas eu experimento assim, pois gozo no padecer. Ainda que esteja neste estado de secura, não deixo de experimentar grandes incêndios em meu coração e em minha alma, tão grandes que parece algumas vezes que tenho um vulcão de fogo no meu coração. Cada vez se aumente o amor a meu Deus de um modo extraordinário. Basta dizer que ao mesmo tempo me sinto penetrada de dor e amor.
Quando é de sua santa vontade, prossegue. Me põe a ponto de expirar, como me tem agora, tomado de tal abandono de Deus na alma, que parece que não há Deus para mim. Que modo de sofrer tão grande é para mim quando me encontro sem meu Deus? E que angústias para meu coração quando olho para uma e outra parte? E por mais que busque, suspire e clame, sempre me encontro sem o que tanto ama a minha alma. Então parece que põe um peso sobre meu coração que o oprime extremamente. Não pode sossegar em nenhuma parte. Certo é que só Deus é o que enche e recreia a alma e o coração. Fecha aspas. Dizia um século antes outra santa religiosa dominicana do mesmo convento da Mãe de Deus de Sevilha, Irmã Maria de Santo Domingo Vida, abre aspas, padeço um sumiço de Deus e desconsolo tão grande que me deixa como fora de mim. As tentações são fortes e contínuas. A perseguição dos inimigos se me fazem insuportáveis. Os golpes que me deram não têm número. As dúvidas, temores e confusões que em meu interior passam, nem eu as posso explicar. Em meio a tudo isso são as ânsias de Deus muito grandes. E assim, juntando-se o amor a meu Deus e o temor de perdê-lo, é um martírio que me atravessa o coração. Se o Senhor se faz perceptível, querendo aproximar-me, desparece. Isso é o que me traz cuidadosa e muito aflita, fazendo-lhe ternas exclamações. Mas a tudo se faz o Senhor desentendido. Mas de todos os modos estou abandonada e resignada nas mãos de Deus, que daí espero tudo e creio que não me serão vãs minhas esperanças. Fecha aspas. Abre aspas. Gosta Deus muito de vê-la chorar e de vê-la atribulada e que acuda a Ele, observa Santo Afonso Rodrigues, falando dos jogos de Deus com a alma. E Ele, como boa mãe que tanto ama seu filho, toma a alma em seus braços e a abraça e consola altamente. Ele fala doce e familiarmente, comunicando-lhe seu dulcíssimo amor, dando-lhe do leite dulcíssimo de sua grande suavidade e consolo. E as coisas altíssimas de amor que entre os dois passam, não há língua humana que o saiba bem declarar, porque ali a alma se acha no colo de Deus, que brinca docemente com ela, umas vezes falando-lhe com palavras de amor mais dóceis que o mel em seu modo, como a mãe fala com seu filhinho. Outras vezes do mesmo modo da mãe, beijando-a, outras abraçando-a, tudo em puro espírito. O colo de Deus é o infinito ser incriado de Deus. Ele em si mesmo se acomoda à alma de tal maneira que lhe parece que a tem como no colo, e ali brinca com ela como a mãe com seu filho. Esse colo de Deus, o próprio Deus dá ao entendimento e à experiência de quem não o sabe nem o provou. E verá a bondade deste grande Senhor que se digna a tratar com as almas e regalá-las. E desse jogo tão divino sai a alma tão enamorada de seu Deus e tão animosa para seu serviço, que não bastarão para apartá-la de seu Deus todas as criaturas do inferno, nem da terra. Fecha aspas. J. Doces queixas e sentimentos da alma desfalecida de amor em busca de seu amado. Abre aspas. Escutai-me, serafins, anjos, estai-me atentos, céus, prestai-me atenção, que descanso se me queixo. Padeço um mal por meu bem, de que sarar não pretendo, por consistir minha aventura em seu maior crescimento. Uma doce febre passo, com que me abraso e deleito com uma contínua sede, de água não, de fogo, de uma ferida penetrante que trago abraso o peito. E só poderá a mão que me feriu dar o remédio. Dão-me vários acidentes com que queimo e me gelo. Temo e espero em um ponto. Rio e choro ao mesmo tempo. Sinto uma inquietude saborosa, que a entendo e não a entendo. Talvez durmo estando em vigília e talvez dormindo vigio. Dize-lhe, pois, serafins, a meu esposo e doce dono, que por seus amores vivo e morrer deles desejo. Dizei-lhe que há muitos dias que ando com suspeita e medo de que me encubram seus raios, seus divinos olhos belos. Que se o tenho irritado, me castigue e tire a carranca,
que lhe vendo face a face, morrer em suas mãos quero. Dizei-lhe, pois, que sua ausência me tem já em tal extremo, que em nada ao gosto não acho, e a mim mesmo me aborreço. Perdida em sua busca ando, mas por ganha me conto, pois ganho em perder-me a mim, e por achar-me, me perco. Fecha aspas. Outra alma assim enferma de amor exclamava há pouco, abre aspas, vivendo estou no fogo e o fogo sinto em mim, mas sinto um frio e um gelo qual jamais senti. Vivo metida no todo e sinto o todo em mim, e ao par sinto em nada qual jamais eu senti. Na plenitude me sinto, sinto que me enche a mim, contudo sinto um vazio qual jamais eu senti. Sinto-me dentro de Deus, sinto a Deus dentro de mim, e dele me sinto distante, qual jamais eu senti. Em sua santidade me sinto, e sua santidade em mim, e me vejo tão culpável, qual jamais eu senti. Sinto trevas e luz, pena e gozo em um momento, paz e guerra, morte e vida, felicidade e tormento. E ao querer melhor dizer, ou meu gozo ou meu penar, o melhor que é certo fazer é esquecer-me e calar. Vivendo estou no fogo e o fogo sinto em mim, mas sinto um frio e um gelo o qual jamais senti. Vivo metida no todo e sinto o todo em mim, e ao par sinto um nada qual jamais eu senti. Na plenitude me sinto, sinto que me enche a mim, contudo sinto um vazio qual jamais eu senti. Sinto-me dentro de Deus, sinto a Deus dentro de mim, e dele me sinto distante, qual jamais eu senti. Em sua santidade me sinto, e sua santidade em mim, e me vejo tão culpável, qual jamais eu senti. Sinto trevas e luz, pena e gozo em um momento, paz e guerra, morte e vida, felicidade e tormento. E ao querer melhor dizer, ou meu gozo ou meu penar, o melhor que é certo fazer é esquecer-me e calar. Lindo! K. Santas loucuras de amor. Exclamava Gema, abre aspas, são tão fortes, Deus meu, os laços de vosso amor, que eu não posso escapar. Deixai-me livre, que vos amarei em tudo e vos buscarei sempre. Oh, que fizestes, Jesus, que fizestes ao meu coração que sempre está suspirando por vós. Ah, que eu não posso mais, tenho necessidade de cantar, tenho necessidade de alegrar-me. Viva o amor incriado! Viva o coração de meu Jesus! Ah, se todos os pecadores viessem a esse coração, vinde, vinde, pecadores, não temais, que a espada da justiça não chega aqui dentro. Ah, queria, ó Jesus, que minha voz chegasse aos confins de todo o mundo. Chamaria a todos os pecadores e lhes diria que entrassem todos em vosso coração. Fecha aspas. L. Ânsias de Deus, agonias de amor e oração de desejos. Exclamava outra vez Gema, abre aspas, quem sabe se Deus se deixará ver mais? Mas se Jesus não me volta a olhar, que me importa? Eu o olharei sempre, eu o olharei sempre. E se já não me quer mais com ele, eu ao contrário estarei sempre diante dele. Quero pensar sempre nele, que enfim voltará como costumava. Fugi, fugi, Senhor, que eu corro sempre atrás, segura de que o céu, nem a terra, nem o inferno me separarão mais de vós. Se vos agrada martirizar-me escondendo-me em vossa doce presença, será igual para mim. Contanto saiba que estáis contentes. Contente vós, contentes todos. Viva Jesus escondido! Fecha aspas. E exclamava outra grande serva de Deus, abre aspas,
Ó Deus meu e amor de minha alma, tu me fizeste desejar o impossível mesmo aos bem-aventurados no céu. Ocorreu-me andar com tão grandes ânsias de amar a sua majestade com o amor com que o amam todos os bem-aventurados, que de ver a alma que não o pode conseguir, toda se derrete e desfaz. E isso me sai ao exterior como uma agonia, como se estivesse para expirar. O amor é um tirano tanto mais rígido e implacável quanto mais doce e sagrado. O amor leva a tudo. Essa é a enfermidade que mais me aflige. E esse é o acidente de que muitas vezes me disse o Senhor ser aquele pelo qual devo morrer. Fecha aspas. A outra maneira de oração, diz a venerável Ângela Maria, abre aspas, que podemos chamar de desejo, e é uma ânsia grande que tem a vontade de Deus e de sua união, sem mais exercício de atos que amá-lo tal como foi conhecido pela fé, de modo geral e confuso. Esse gênero de oração e trato certo com Deus não impede à alma o exercício de outros negócios, nem as distrações do entendimento e imaginação. É uma oração suave, sem cansaço, e que se pode conservar por longo tempo. A outra também, que a essa é similar, que é a ânsia e desejo da cruz de Cristo Senhor nosso, para imitá-lo nos trabalhos. E essa oração é muito segura. Chama-se oração de união com Deus, porquanto a vontade nela e com ela não sente outro amor que aquele que este Senhor se tem a si mesmo, unindo-se com aquele único amor com que esse Senhor ama a sua bondade infinita, em que o amor da alma seja como uma pequenina centelha que se afoga e abisma naquela fogueira infinita do divino amor. E assim a alma engolfada não pode repousar no que não fosse Deus. E por isso é tão poderoso esse amor de unidade para o sofrimento de cruz e mortificação, que parece não haver diferença nele entre cruz e amor. Fecha aspas. Abre aspas. É esta oração tão única do Senhor que parece não necessitar das ajudas do entendimento, porque sem vista que a guie, se acha toda empregada com toques íntimos que lhe dá o amor divino em seu divino esposo, que é o ímã de seus movimentos. E tem esta autoração tal virtude que, ainda que a alma não faça particular resolução ao exercício das virtudes, as ama e abraça com particular amor e as pratica, nascendo da vontade uma grande atração a todo o gênero de mortificações e de cruz que se lhe ofereça sofrer, porque nelas se deu a entender que não a poderá conservar se não vive amorosamente crucificada. Fecha aspas. M. Divinos incêndios, toques prodigiosos e ais de amor. Refere de si a mesma venerável Ângela Maria da Conceição, abre aspas, todo o fervor e ardor de meu coração se me difundiu pelo corpo, e eu o sentia como um ferro que se lança do fogo. Do mesmo modo conhecia, estava eu toda em Deus, onde o fogo de sua caridade me abrasava, e eu desejava ser ali completamente consumida com aquela dor. É uma dor com sabor de glória, e a alma tem grande recreio nele, porque sente toques e abraços de Deus, mais que se palpavelmente o visse diante, tenha certeza de que está em sua majestade. Mais do que se o visse palpavelmente adiante, tem certeza que está em sua majestade. E se lhe dá ali uma notícia de que aquilo é uma grandíssima mercê, com o qual, conhecendo juntamente sua indignidade também por conhecimento infuso, que de outra sorte não lhe deixam pensar em si mesma, isso lhe é outro dardo penetrante e incentivo de amor, vendo-se amada por um Senhor tão imenso, ao passo que não merece outra coisa que ser lançada em profundo abismo. Ali conhece tudo de uma vez, sua ruindade e a suma bondade, e um e outro a ajudam a intensificar aquele ato de amor de Deus geral e simples, que Ele próprio por sua bondade lhe deu. Ama, e parece-lhe que não ama, goza e crê que não goza, padece. E se lhe faz muito pouca coisa,
com o que tudo são ânsias de amar e padecer pelo amado, com uns ais e como que suspiros que nascem com força do coração, lançando em cada um todos os seus afetos em Deus, e após eles a alma. E neste emprego não sabe ou pode dizer outra coisa mais que ó mare magnum, em que parece dizer quanto há que dizer, e ali fica como inundada. Fecha aspas. N. Dardos da ira divina. Em meio às calamidades da peste e tremores de terra, que em seu tempo houve em Quito, viu uma vez a venerável irmã Catarina de Jesus Maria, que Nosso Senhor lhe falava muito irritado e ao mesmo tempo lhe lançava um dardo de fogo. Então ela, depois de responder-lhe: "Que queres fazer, meu bem? Aqui está tua escrava." Começou então a gritar: "Que me queime, que me abraso." Porque no ponto, acrescenta, no ponto que aquele dardo deu em minha alma e coração, se abrasavam a alma e o corpo, e o coração ardendo queria romper o peito, não de doce amor, não foi assim, senão daquele fogo que desprendia da ira de Deus, causando em minha alma um temor reverencial sobremaneira, ainda que não faltasse o amor para não querer vê-lo irritado, vê-lo irado. Enfim, a quem isso passou, bem me entenderá. Mas eu entregava a vida com este fogo de ira. Fecha aspas. Ó. Participação da onipotência divina. Observa o padre Lapuente, abre aspas. Com o ferro unido ao fogo, participa da potência do fogo. Como o ferro unido ao fogo participa da potência do fogo, assim a alma unida com Deus participa da onipotência de Deus. 3 modos há de entrar nas potências de Deus. Primeiro, por conhecimento especulativo, e é próprio dos letrados. Mas não fala deste Davi. Antes diz: Quoniam non cognovi literaturam introibo impotentia domini. Por ignorante do mundo, entrei nas comunicações do Senhor. Quoniam non cognovi literaturam introibo impotentias domini. Por ignorante do mundo, entrei nas comunicações do Senhor. Se os letrados não se fizerem como loucos e ignorantes, não entrarão nas potências de Deus. Outro modo de entrar por conhecimento, que é mais que especulativo e menos que experimental da onipotência, é um conhecimento com viva fé da facilidade com que a onipotência de Deus pode entrar dentro de mim e fazer das minhas potências quanto convém. Nesse sentimento está a alma benigna para o que Deus quiser, e desejando que venha e a toque e junte consigo. Outro terceiro modo há, que é de experimentar o conhecimento, quando uma alma, sentindo essa união com a divina onipotência, experimenta uma grandeza de ânimo para fazer em Deus coisas heróicas. Ademais, para padecer duríssimos trabalhos. Este é o partícipe da onipotência em todas as suas virtudes. Sua oração é onipotente para alcançar de Deus o que lhe pede. Sua obediência é onipotente para executar quanto lhe manda. Sua potência é onipotente para sofrer quantos trabalhos lhe envia. Sua oração é onipotente para alcançar de Deus o que lhe pede. Sua obediência é onipotente para executar quanto lhe manda. Sua paciência é onipotente para sofrer quantos trabalhos lhe envia. E como agradaria à tua onipotência, onipotentíssimo Senhor, que houvesse muitos onipotentes desse na tua igreja. Se desejas entrar nas potências de teu Deus, o caminho é fazer humilhações. Fecha aspas. P. O operar divino na alma unida com Deus. Observa São João da Cruz, abre aspas. Em havendo o hábito de união, que é já um estado sobrenatural, desfalece completamente a memória e as demais potências em suas naturais operações, e passam de seu termo natural ao de Deus, que é sobrenatural.
E assim, estando a memória transformada em Deus, não se lhe podem imprimir formas nem notícias das coisas, pelo qual as operações da memória e das demais potências neste estado são todas divinas, porque possuindo já Deus as potências, como já inteiro Senhor delas, pela transformação delas em si, Ele mesmo é que as move e manda divinamente, segundo seu divino espírito e vontade. E então é de modo que as operações não são distintas, senão que as ações operadas pela alma são ações de Deus, e são operações divinas, porquanto o que se une com Deus um Espírito se faz com Ele. E daqui é que as operações da alma unida são do Espírito Divino e são divinas. E daqui é que as obras de tais almas sozinhas são as que convêm e são razoáveis, e não as que não convêm, porque o Espírito de Deus as faz saber o que hão de saber, e ignorar o que convém ignorar, e recordar-se do que se hão de recordar, com formas e sem formas, e olvidar o que é de se olvidar. E as faz amar o que hão de amar, e não amar o que não é de Deus. E assim, todos os primeiros movimentos das potências de tais almas são divinos, e não deve impressionar que os movimentos e operações destas potências sejam divinas, pois estão transformadas em ser divino. Fecha aspas. E diz Santa Teresa, abre aspas, tenho para mim que uma alma que chega a este estado de união estática com X, com raptos e voos, já não fala nem faz coisa por si, senão que de tudo o que há de fazer, tem cuidado esse soberano rei. Oh, valha-me Deus, que claro se vê aqui a declaração do verso quis dabit mihi penas. E como se entende, tinha razão, e teriam todos que pedir asas de pombas. Cuidabit mihi penas. Teriam todos que pedir asas de pomba. Entende-se, claro, é voo que dá o espírito para levantar-se de todo o criado e de si mesmo até o primeiro.